Oi? Oi, já voltamos. Já tem quase todo mundo aqui já. Ok. Então, gente, continuando para não atrapalhar mais a aula da professora Tatiana, então nesse dia, no dia 7, nós vamos receber o Dalmir Reis Júnior, que é, como eu disse para vocês, co-criador do programa no Balaio. É um programa, assim, eu assisto, Ju, eu sou fã de ele carteirinha. é humorista também, não é? Acho que ele tem no Instagram. Isso. E aí, nesse dia, nós vamos, além do Dalmir Reis, nós vamos ter o seu Valdemar, que é o Valdemar Neto, né? Ele é comediante, ele é ator, ele é Adoro. roteirista, né? Eu também, eu adoro goianês, né? E o Valdemar, ele é uma obra do milagre de Deus, né? Ele foi uma das primeiras pessoas no estado de Goiás a se infectar com o novo coronavírus, ficou quase 40 dias na UTI, né? E ele, graças a Deus, ele sobreviveu. E foi num período que ainda não se sabia nada, né? Não tinha-se certeza de medicamento nenhum e tudo. Então, ele é um exemplo aí da mão de Deus na vida da gente, que tem muita fé, né? E acredita, enfim. Deu a ele mais uma oportunidade. E nós vamos receber também nessa noite a Ana Clara Paim. Então, a Clarinha, ela é formada em publicidade, ela é roteirista, editora, ela é redatora, ela é atriz, né? E ela também é apresentadora do programa No Balaio. E, enfim, eu acho que vai ser uma noite bem bacana, muito especial, né? Que a gente vai aprender, que a gente vai se emocionar, que a gente vai rir, né? E é tão interessante porque o Valdemar, ele é formado em engenharia civil, e a gente nunca imagina, porque não tem nada a ver com ele, né? Verdade. E no último dia, no dia 8 de outubro, nós vamos receber a Ana Cláudia Rocha, que é jornalista, com um amplo conhecimento em várias áreas do jornalismo. Ela teve uma experiência de menos de um ano dentro de uma agência de publicidade, e agora ela é uma influencer dentro das mídias sociais, e ela vai contar essa experiência. E a gente vai terminar a terceira jornada de comunicação com a palestra do Levi Maranhão, publicitário, também formado em administração de empresas, inclusive ele é formado em publicidade pela PUC, e ele trabalha com o marketing, ele é gestor de marketing da Tintas Max Vinil, né? E também ele tem uma consultoria na área de comunicação, marketing e gestão. Super jovem. E então, assim, gente, não é para mim, como eu disse, né? É para vocês, e vocês podem convidar colegas, amigos, família, tá? Quem vocês quiserem convidar, vocês podem convidar. É gratuito. Entrou no canal do YouTube da Univangélica nos dias da jornada, já vai entrar a inscrição instantânea para vocês fazerem. Participou de todo o evento, ou de 50% no mínimo do evento, vai ter direito ao certificado de atividade extracurricular. É um evento acadêmico, né? E é um evento do curso de Publicidade e Propaganda. Beleza, pessoal? Muito chique. Né? Aí eu aproveito nesse momento também para dividir com vocês o agradecimento ao professor Alisson, que foi o professor Alisson que desenvolveu essa parte visual do evento, os posts, foi ele quem criou. Então, assim, a gente está aí trabalhando em dupla, e eu conto com vocês também para divulgar nas suas redes sociais, enfim. Maravilha, pessoal? Ótimo. Maravilha, Ju, obrigado. Estaremos lá, viu? Conta com a Opa, gente. obrigada.
Obrigada, gente. Opa! Ai, cadê vocês? Perdi vocês? Você desligou a câmera, mas você ainda está aqui. Deixa eu achar agora onde que eu estou. No escuro. No escuro. Aí, pronto. Ai, ai. Aqui, achei. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês. Continuem bem aí a aula. Aproveitem muito da professora Tatiana. Ela é uma excelente professora, com uma grande bagagem, não só como docente, mas da área dela como psicóloga. Excelente profissional. Aproveitem, pessoal. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um bom restante de noite para vocês. Um bom descanso a todos e a todas. Também. Tchau, Tatiana. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Valeu, Ju. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. Viu que visita ilustre que a gente teve? Falei. Eu tenho uma visita ilustre na aula hoje. Cadê o Matheus? Matheus, você é o Matheus Bastos? Está escrito Matheus Rodrigues. Não, eu sou o Matheus Rodrigues. Mas existe um Matheus Bastos? Não, eu fiz o trabalho junto com a Isabela. A gente mandou uma apresentação no PowerPoint. Tem alguma... O nosso não foi... Então não é você, Matheus. Você, Matheus Rodrigues, sua nota tá ok, seu trabalho tá ok, eu tive acesso a ele, eu vi, tá tudo beleza. Mas aqui na minha chamada, eu tenho outro Matheus, que é Matheus Bastos Barbacena. Vocês não sabem quem é? Professora, ele é do 4º período. Não? Ele é com a gente, exatamente. Ele é do 4º período, professora. Ah, então é outro Matheus. Você fica pondo esse aí em apuros, coitado. Ele até veio correndo saber o que era que a professora queria com ele. Eu estou trabalhando aqui, eu fiquei desesperado. Oh, meu Deus. Preocupa não, né? Com você não. Se quiser continuar assistindo a aula, é muito bem-vindo. Mas se você não puder, eu vou entender, tá bom? Eu preciso, então, que vocês do 4º período encaminhem um recado para o Matheus Bastos. Ele fez... Legal, você está aí no trabalho, né? Na agência. Ele fez o trabalho e mandou. O trabalho dele está no AVA. Só que o arquivo não abre de jeito nenhum. Eu não consegui abrir em mais de um computador, em mais de um lugar, entendeu? Então, Que trabalho é esse? Que trabalho é esse, Carol? Do filme, do documentário The Push. Oh, meu Deus. Você não fez. Não, dá tempo de entregar? Não dá, Carol, era até ontem, fechou o sistema. Ferrou. Não, de boa. Eu falei tanto aqui na aula para vocês, falei semana passada, mandei recado, gente, não esquece de postar trabalho. Podia estar na aula, né? Não, mas tranquilo. Eu vou ver se tem jeito de ampliar o prazo para vocês que tiverem com interesse de fazer o trabalho e ainda não mandaram, tá? Aí, o que é para fazer o propósito do trabalho mesmo? Aí, por favor, eu vou pedir para você pegar essa informação com os colegas que já fizeram, para a gente não gastar muito tempo aqui da nossa aula, tá bom? Ou se não, você me manda um e-mail e eu te respondo. Perfeito. Ok? Então, eu gostaria que vocês entrassem em contato com o Matheus e falassem para ele entrar em contato comigo, porque eu não consegui abrir o arquivo do trabalho dele, tá certo? É esse o recado que eu tinha para o Matheus. Doutora, eu já vou mandar mensagem aqui para ele. Resolver isso já. Tá? Tá bom. Eu vou compartilhar a tela para a gente terminar, então, o conteúdo que eu tenho proposto para a gente hoje. Como eu estava dizendo, nós temos 4 teorias atuais sobre o fenômeno de massa. Nós já falamos da teoria da desindividualização. Ixi, toda vez que eu vou falar essa palavra, enrola a língua. Da desindividualização. Eu estava terminando de apresentar para vocês a teoria da identidade social. Vou terminar, então, de falar sobre ela. A teoria da identidade social, ela é
ela é diferente da outra que a gente acabou de falar, por quê? A da desindividualização, o indivíduo perde um pouco a sua característica individual e veste a roupagem, a característica do grupo, mas ele não tem uma causa em comum, ele não tem um ideal em comum, uma crença em comum. Já a teoria da identidade social é uma teoria que diz que o fenômeno de massa acontece com os grupos que compartilham uma crença, que compartilham um sentimento. E aí eu dei a ideia diferente do primeiro exemplo lá, que eu falei dos times de futebol. Um exemplo aqui para a teoria da identidade social seria, por exemplo, uma religião. Seria, por exemplo, um movimento, como, por exemplo, o movimento da LGBT, um mais, como é que fala? Toda vez eu erro esse trem agora. Quem sabe? LGBTQIA+. Isso, esse, Pedro. Então, quem defende esse movimento, quem veste essa camisa desse movimento, ele tem uma identidade com esse grupo. Então, ele tem um compartilhamento de crença. Então, a grande característica da teoria da identidade social é essa, sobre o fenômeno de massa. A terceira teoria é a teoria chamada de teoria da convergência. Essa teoria pressupõe que o comportamento das pessoas quando em massa depende umas das outras. Ou seja, quem quiser fazer parte desse movimento, dessa massa, tem que se identificar com essa massa. Não pode pensar diferente, não pode ser diferente. Ele tem que realmente se integrar pensando igual. Ele tem que abdicar do seu modo de pensar e pensar como o grupo, a parte maior, pensa. Então, ele tem que abandonar o seu comportamento e ir pelo comportamento da maioria. Essa teoria, então, ela defende que a multidão, nesse caso, né, da teoria da convergência, só vai entrar as pessoas que pensarem como o grupo pensa. Não tem lugar para um diferente. E a última teoria, mais conhecida, mais atual, sobre o fenômeno de massa, é o modelo da norma emergente. Que é o quê? É um modelo que diz que as massas se organizam, elas têm um traço em comum, mas elas preservam os seus traços individuais. Então, nesse sentido, a consciência da massa, do grupo, pode ser diferente das pessoas que fazem parte daquele grupo individualmente. Então, não é tão rígida, não é tão engessada, ela já é mais flexível. Ficou claro, pessoal, os 4 modelos do fenômeno de massa? Ficou sim. Todo mundo entendeu do que se trata? Sim. Ok, então agora eu vou compartilhar a tela de novo, mas não vou mostrar um texto. Vou mostrar alguns slides que vão complementar as ideias que eu trouxe para a gente conversar hoje sobre psicologia das massas. Minha água acabou, não tem ninguém aqui para trazer uma água para mim. Theo, pega a água para a mamãe, por favor. Aqui meu copo. Pronto, deixa eu abrir aqui o arquivo. Ele estava aberto, carregadinho, não sei por que ele fechou. Ué, você trouxe outro copo? Obrigada. Pronto. Psicologia das massas e cultura. Vamos, mouse. Por que não quer me obedecer, gente? Aí.
Esse estudo das massas, então, conforme está dizendo aí no texto, e a gente já falou, ele começou na Europa. Por isso que o primeiro autor é um francês, o Gustave Le Bon. Começou na Europa, no século XIX, com inspiração alemã, desse nome aí, que a gente não vai tentar ler. E também tem o nome de psicologia do povo, que inicialmente fazia uma análise, portanto, das culturas, das manifestações culturais. O que é a questão mais importante que a gente tem que deixar aqui? É que, gente, o social, as relações sociais, elas são muito interessantes para serem estudadas. Por quê? Porque elas influenciam muito o indivíduo. Então, não é apenas estudar uma questão biológica, uma questão fisiológica, mas é ter uma interface com o fenômeno sociológico. A gente tem que pensar que o ser humano, ele está inserido numa sociedade. E quer queira, quer não, essa sociedade influencia na sua forma de ser, na sua forma de pensar. E no final desse slide aqui, no final da aula, a gente vai fazer o que eu gosto sempre de fazer com vocês, trazer a teoria para dentro da área de trabalho de vocês, para dentro da área de comunicação, de publicidade e propaganda. Então, o que o Undt, que foi um dos primeiros lá da psicologia a falar, falou? Que existe uma diferença entre o individual e o coletivo, e que as culturas influenciam a nossa forma de ser, e que o indivíduo, às vezes, ele deixa muitas vezes de ser um indivíduo interno e passa a ser um indivíduo mais externalizado à medida que ele sofre essas influências. Então, a questão central aqui é a gente, talvez, focar no âmbito mais público e ignorar a questão mais particular, a questão mais privada da forma de pensar. Aqui, eu estava falando para vocês sobre o moço, aqui a foto dele. O Gustave Le Bon, essa pessoa que está aqui, que tem essa foto antiga, ele nasceu em 1841 e faleceu em 1931. Ele foi um psicólogo social, um sociólogo, um físico francês. Ele foi autor de várias obras. Ele, inclusive, falou sobre o que a gente disse agorinha, né? O comportamento de manada, um conceito que ele definiu. Ele também estudou sobre a questão da superioridade racial, por causa da época que ele, por causa do movimento antissemitista, né, a perseguição aos judeus. Então, será que existe diferença mesmo entre as raças? Ou isso é um preconceito? Então, ele estudou isso, esse fenômeno. E, por fim, ele também estudou psicologia das massas. E a sua obra principal, a Psicologia de Massas, tornou-se muito importante na primeira metade do século XX, porque os principais pesquisadores começaram a descrever como que as pessoas, olha aí, já estamos entrando na área de vocês, como a mídia influencia as pessoas, e como as pessoas acabam sendo subordinadas à mídia. Então, Gustave Le Bon fez uma obra, e essa obra veio ser o start para esses estudiosos entenderem o movimento da mídia. Toda hora a janelinha de vocês fica na minha frente, eu tenho que pôr vocês para lá e para cá, para lá e para cá. O poder do líder de massas é como se fosse um hipnotizador. As massas são vistas como altamente sugestionáveis, facilmente influenciáveis. Então, a gente percebe que as pessoas, dentro da multidão, elas passam a ser mais influenciadas do que quando uma pessoa está sozinha, provavelmente. Eu quero chegar lá na publicidade. Mas antes da gente chegar lá, lembra do Freud? Já falei nele hoje. Caiu na prova. Vocês acertaram a questão do Freud? Com certeza, né?
Eu lembro que acertei tudo, não lembro qual que O foi. Freud, gente, esse velhinho bonitinho aqui, ele também estudou sobre psicologia das massas. Ele escreveu sobre o que a massa impõe ao indivíduo, como que ela modifica, talvez, o psíquico dos indivíduos. E quando Freud foi escrever a obra dele em 1921, olha aqui quem ele citou na obra dele. Freud citou Le Bon. Freud citou Gustave Le Bon, o autor do Fenômeno de Massas. E aí, qual foi a citação que ele utilizou do Gustave Le Bon? Que massas tem esse componente heterogêneo, é como se as pessoas pudessem se fundir umas às outras, como as células de um organismo se reúnem e formam um organismo. Cada célula tem ainda o seu funcionamento individual, mas o que é mais importante é o que elas fazem conjuntamente. Então, Freud veio falar da importância do movimento das massas nesse sentido, de que nós somos, lembra que eu falei agora no texto sobre o nós? Muitas vezes o nós é mais importante do que o eu. Então, Freud falou sobre isso nesse texto dele. E que o heterogêneo submerge no homogêneo, que muitas vezes a opinião da massa, ela faz sucumbir à opinião do indivíduo. Depende da teoria. Nós vimos agora que tem uma teoria que respeita a opinião individual de cada membro do seu grupo. Le Bon, portanto, ele fez uma diferença entre a racionalidade e a irracionalidade. No texto que eu pus para vocês darem uma olhadinha, fala sobre isso, gente, porque nós somos seres racionais. As massas, portanto, se são formadas por pessoas, as massas não são completamente sem sentido. Mas um movimento em massa, se a gente for lembrar do comportamento de manada, que foi citado pelo Le Bon, ele se assemelha muito a um comportamento animal. Portanto, ele disse que as massas são irracionais. Irracionais no sentido de comportamento. Não que os indivíduos não pensem, mas que quando estão envolvidos uns com os outros, eles agem de maneira irracional. Portanto, as massas são consideradas irracionais. Moscovici está lá no texto. Eu apontei Moscovici para vocês lá no texto e ele está aqui também para a gente colocar que ele fez uma construção histórica de como que surgiram as psicologias de massas e como que os líderes políticos foram muito espertos em utilizar esse tipo de sugestionabilidade para, de alguma maneira, influenciar as massas, de alguma maneira fazer os seus convencimentos. Uma das pessoas, um dos líderes que ele aponta dentro do seu estudo é Adolf Hitler, que mencionou, inclusive o Hitler mencionou o Gustave Le Bon na sua autobiografia. Olha só, tá vendo como é interessante a gente conhecer um pouquinho da história? Quando é que o Le Bon viveu, o Freud viveu, e o Hitler está ali inserido, tudo que estava acontecendo no mundo. O Gustave Le Bon faleceu antes de começar a Segunda Guerra, mas ele viveu um pedaço da Primeira Guerra, e ele já influenciou de alguma forma o pensamento e foi conhecido pelo Hitler. Então, a psicologia das... Professora, Oi? posso te interromper um minutinho? O Matheus está perguntando seu número. Pode passar? Eu não tenho, na verdade. Você não tem? Não, você quer me mandar no WhatsApp? Eu não tenho seu WhatsApp, não. Eu falo aqui, não tem problema não. 9 8123 8123 0818. 0818. Beleza, desculpa interromper. Tudo bem. Então, a psicologia das multidões, ou a psicologia das massas, ela tem contribuído fortemente para
alguns políticos, inclusive foi usada por um ditador famoso, que é o que a gente está citando aqui agora, que é o Hitler. Eu não vou falar do Lasswell, que é um americano, que também fala... eu tenho que falar por causa do livro dele, Propaganda. A gente vai, então, trazer agora a teoria das massas para o meio da comunicação, para a área de vocês. Como que a gente vai fazer isso? O Matheus entrou aqui agora, ó. Você já está passando meu telefone para ele, mas ele está entrando aí. Harold Lasswell foi um cientista político e uma pessoa que trabalhava na parte de comunicação dos Estados Unidos, e ele é um dos fundadores da psicologia política e presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência. E o que ele fez? Ele escreveu esse livro aqui, ó. O livro Propaganda, Técnicas da Propaganda em um mundo em guerra, na guerra mundial. The War, André, World War é guerra mundial? Propaganda Techniques in the World War. É isso mesmo. Técnicas de propaganda na guerra mundial. Traduzir. O que ele falou no livro dele? Ele trouxe à tona como que os meios de difusão, os meios de comunicação são instrumentos importantíssimos para criar opiniões políticas. Nós vamos ver isso aqui agora, claramente, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é um tempo de política. Como os meios de comunicação são utilizados. Tem gente que eu nunca vi na minha vida pedindo para me seguir no Instagram. Quando eu vejo que alguém com um númerozinho do lado, eu já dou um tchauzinho pro lado assim, porque só porque é político começa a seguir a gente no Instagram. Dá licença, né? O que o Lasswell fez? Ele estudou esse movimento da mídia e ele criou um termo chamado teoria da agulha hipodérmica. O que é isso que ele inventou? Que agulha hipodérmica é essa? Na verdade, é um termo que ele usou para designar o efeito ou o impacto que a mídia tem sobre as pessoas. Como se fosse, aqui, ó. A teoria da agulha hipodérmica nasce de um questionamento a respeito dos meios de comunicação que estava nascendo na época, né? Principalmente o cinema, o rádio, que estavam bem fortes na época que ele escreveu o livro dele. Qual que é a pergunta que era feita para ele ter criado a teoria da agulha hipodérmica? Os meios de comunicação produzem que efeito numa sociedade de massa? Conduz? Influencia? O que vocês acham, gente? Os meios de comunicação produzem que efeito na massa, na multidão? Influencia a massa. É uma pergunta para vocês responderem. Então, ela influencia a massa. Influencia. Então, é um efeito ativo, não é? Extremamente. Por isso que tem esse nome de agulha hipodérmica, porque a teoria dele observou que uma propaganda pode ser assimilada de uma forma tão homogênea pela sociedade que é como se a informação fosse injetada na mente das pessoas, tal como se fosse uma agulha de uma injeção. Por isso que ele chamou a teoria dele de teoria da agulha hipodérmica, porque a propaganda ela é considerada uma informação que é injetada na mente das pessoas. Ele criou esse termo, pessoal, porque na época ele não existia as tecnologias que existem hoje, não existia internet, não existia computador, porque senão ele talvez pudesse ter inventado, criado a teoria dele com um termo mais legal, mais moderno. Mas, de acordo com os instrumentos, os objetos da época, ele fez essa analogia e ele criou essa teoria e disse que se chamava efeito de agulha hipodérmica, e que a propaganda tem um poder muito grande e olha só, a sociedade assimila de uma maneira homogênea. O que é isso?
todo mundo entende do mesmo jeito a informação. Por quê? Porque essa informação é passada de um jeito que é quase que injetado na mente das pessoas. Então, baseado nessa teoria, a gente pode acreditar que a mídia tem um poder muito grande de direcionar as pessoas para qualquer lado, para qualquer direção. E nesse aspecto, a teoria da agulha hipodérmica, ela tem tudo a ver com a teoria das multidões ou a teoria do fenômeno de massa, que é o que a gente está estudando. Ficou claro, pessoal, o que eu quis dizer sobre psicologia de massa e André, chegou. E a área de comunicação, que é a área de vocês? Sim, professora. Tudo a ver. Claro. Esse slide que eu passei, esse preze que eu passei, ele já está no AVA. E o texto que eu mostrei para vocês, ele também está lá. Eu vou colocar no Liceu também, se vocês quiserem ter acesso. Tá bom? Eu agradeço a vocês que participaram. Eu já vou fazer o encerramento da aula. Se alguém tiver alguma pergunta ou um complemento, tá na hora. Professora, essa psicologia das massas, eu acho que é a mesma coisa daquele grupo que várias pessoas invadiram uma loja e roubaram a loja porque os PMs estavam em greve, né? E depois Isso. várias pessoas devolveram eles, né? As coisas que tinham roubado. Exatamente. É um fenômeno de massa. Talvez se fosse para a pessoa individualmente roubar, cometer qualquer tipo de crime, ela não teria coragem. Mas envolvida num grupo, envolvida num meio, ela faz esse tipo de atitude. Sim. Matheus, o Vitor vai te passar o meu contato e a gente conversa no privado depois, ok? Já passei para ele, professora. Pois é, porque ele mandou uma mensagem aqui no chat. Contato? Oi, Pode Carol? chamar pelo WhatsApp para você explicar para mim? Lá, Pode. Mais alguma pergunta? Não. Então tá joia. Muito obrigada. A gente se encontra então na próxima quinta-feira, tá bom? Um beijo, Tá bom. bom fim de semana. Combinado. Valeu, professora. Bom final de semana. Obrigadão. Obrigada, Vitor. Obrigada, professora. Até a próxima aula. Oi, Pedro. Oi, professora. Tô aqui, tá? Tô quietinho, caladinho, mas eu prestei atenção. Gostei muito do conteúdo. Então tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tatiana, Oi. desculpa eu ter chegado no final, tava dormindo. Não tem nenhuma desculpa. O número que o Vitor me passou tá errado. Tá errado? Sim. Outra pessoa me respondeu. 981230818? 8123. É. Ah, ele me passou 32. Vou Ah, mandar aqui. Eu upei novamente lá no AVA, qualquer coisa. Eu vou te mandar uma mensagem, tá? Também Tá no bom. WhatsApp. Obrigado. por E nada. desculpa também o problema. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.